governo federal está implantando um programa de grande importância e significados sociais. Trata-se de um programa de inclusão digital, chamado Casa Brasil, que já tem uma dotação orçamentária para 2005 de 260 milhões de reais e que se destina a difundir o conhecimento digital nos locais mais ermos deste imenso país. Para falar a respeito desse programa, convidamos o deputado Ariosto Holanda, da Comissão de Ciência e Tecnologia, e o doutor Sérgio Amadeu da Silveira, diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, organismo subordinado à chefia do Gabinete Civil da Presidência da República. Deputado Ariosto Holanda, em que consiste esse programa? Qual a importância social, a importância cultural que ele tem? Olha, eu diria que ele se reveste de uma importância tão grande que eu resumiria até numa frase: esse programa vai encurtar a distância do conhecimento. Imagine nos pontos mais distantes, como você colocou, desse país, você tem um núcleo de informação, onde naquele núcleo você tem uma base, que a gente está prevendo no projeto, uma base de uma biblioteca multimídia, uma base de, vamos dizer, de uma oficina de computação, né, para fazer a inclusão digital, laboratórios de ciência. Acesso à internet. Acesso à internet direto. Para todos, toda a comunidade. E a ideia também tem um auditório grande que funciona também como videoconferência para se ligar nas universidades, funciona também como teatro, aí tem a parte cultural. Então imagine você chegar com um centro desse no ponto mais distante do país, né? E o que eu destacaria maior, como uma cidade erma dessa do interior do Brasil ao mundo. Ao mundo. É que eu digo, isso é em curta distância do conhecimento. Hoje a mercadoria mais importante do mundo moderno se chama conhecimento e informação. Então, com isso você está dando aquela... Eu fico imaginando, que eu vivi essa experiência no Ceará, quando ele chegava naquele município mais distante, mais pobre, aí você dá oportunidade para aquela juventude, para aqueles estudantes da escola de ensino médio, ter acesso à biblioteca, ter acesso à informática, ter acesso à internet, ter acesso à sala de videoconferência, inclusive estudando com as universidades. Imagina a universidade, de repente, pode criar um curso de ensino à distância, né, para transmitir conhecimento à distância. Quer dizer, é aquilo que eu falei, nós temos que criar esses mecanismos, porque existe um povo, Tarcísio, distante do conhecimento, sem saber o que é que está acontecendo, né? E aqui eu queria até trazer um número do IBGE, que esse número para mim é muito forte. O IBGE, recentemente, ele fez um levantamento da população que, na faixa de 15 anos a 64 anos, imagina o seguinte, de 15 a 64 anos, é a população que está iniciando o primeiro emprego, né? E 64 a faixa de aposentadoria. Sabe quantos brasileiros tem? Tem 112 milhões de brasileiros. E ele diz o seguinte: desses 12 milhões de brasileiros, somente 25 milhões estão aptos a entrar no mercado de trabalho, ter acesso ao mercado de trabalho. O restante ele considera de analfabetos funcionais. Pessoas que não sabem o que está acontecendo. Não compreendem nem um texto, não sabe escrever o que pensa e nem interpretar o que lê. Isso é o analfabetismo funcional. É aquilo que eu digo, hoje tem muita gente procurando emprego, mas na contramão tem trabalho procurando profissional. Então eu acho que esse centro chega uma hora... O trabalho está se sofisticando, né? Sofisticando cada vez mais. Quer dizer, você nós temos que ter uma reforma completa na área de educação, né? A educação, inclusive o ensino à distância, ele vai acontecer mesmo. Porque é a única maneira de suprir a deficiência de professor e da sala de aula. E eu acho que esse centro é um caminho, é o pontapé inicial do que... eu acho que o governo, ao pensar nesse centro, né, e por isso que essa discussão nós levamos para a Comissão de Ciência e Tecnologia, e houve uma unanimidade de uma emenda de comissão, isso foi colocado por você, 260 milhões, e nós vamos batalhar para que isso seja implantado.
Porque já foi aprovado na Comissão de Orçamento? Não, na Comissão de Ciência e Tecnologia foi aprovado, né, e está sendo encaminhado. Inclusive, eu tenho um conhecimento que o próprio ministro Zé Disseu está empenhado junto ao relator, que é o senador Roberto Jucá, né, no sentido de que seja acolhido, né, porque o que tem... No orçamento do ano que vem. Do ano que vem, né? Esses recursos deverão ser colocados no Ministério da Ciência e Tecnologia, na Secretaria de Inclusão Social, tá? Porque, como o Sérgio pode explicar isso melhor, mas ele envolve vários ministérios, né? O Ministério da Cultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Doutor Sérgio Amadeu da Silveira, né, que é o presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, agregado à chefia do Gabinete Civil da Presidência da República. Qual o papel do Instituto na execução desse programa Casa Brasil, dessa inclusão, desse programa de inclusão digital? Parece que o plano é implantar 1000 centros de digitação no Brasil, desses centros. Digital. Então, nós fomos chamados pelo secretário executivo da Casa Civil e pelo ministro para redigir e coordenar esse plano que envolve vários ministérios. E o que é esse plano? Nós vimos o seguinte: o Brasil só tem 15 milhões de internautas, 15 milhões de pessoas têm acesso à internet. Uma população de 180 milhões. Exatamente. Quase, né? Então, o que é preciso fazer? Nós não podemos deixar que essa exclusão digital, que na verdade é fruto de uma exclusão social, ela vire uma exclusão cognitiva. O que é isso? O Brasil, ele não pode estar apartado dessas tecnologias, porque hoje a elite do mundo, os melhores empregos, os empregos até médios, eles usam o quê? Tecnologia da informação. Você saber operar um computador hoje não te garante um emprego, mas se você não souber operar, você não vai ter emprego. Então, o que acontece? Nós precisamos ter um grande programa de capacitação da população brasileira para usar a tecnologia, para melhorar suas condições de vida e trabalho, e para usar a tecnologia da informação para ampliar sua cidadania. Aí o que a gente viu? O ministro Gushkin falou: tem vários programas aí picados do governo federal. É preciso reuni-los em torno de algo que seja modular, que dê sinergia, que reúna as coisas. Então, o que acontece? Nós começamos a desenhar e vimos que é necessário ter um programa inicial de 1000 unidades para o ano de 2005. Só para você ter uma ideia, essas 1000 unidades serão capazes de incluir na rede mundial de computadores, apenas em um ano, 3 milhões de brasileiros, porque cada telecentro que tem dentro da Casa Brasil, com 20 computadores, que vão estar conectados em banda larga... E, desculpe, 3 milhões de brasileiros da faixa dos carentes. Dos mais carentes, porque então, é um compromisso. Computador, nem a informação. Esse programa, ele não é um programa... Ele não é um programa para a classe média, ele é um programa para as camadas mais pauperizadas, porque só tem um jeito de você combater a reprodução da miséria. É você, hoje, levar o conhecimento para essa população, dar um salto, pular o seu atraso. Então, olha só, se a gente tem uma população que sabe ler e escrever no interior do Ceará, por exemplo, e se tem lá uma rede de computação, por que você não pode implantar nessa cidade um call center? Como os indianos fazem com os americanos no Texas? Por que o supermercado lá de Fortaleza, em vez de ter uma central de atendimento ali em Fortaleza mesmo, ela pode levar para uma cidade do interior? Agora, lá precisa ter uma pessoa que saiba ler manual, saiba operar um computador. Então, o que esse... Sim, mas o analfabeto funcional e o analfabeto de fato podem ter acesso ao computador? Eu vim de uma experiência... Ou vai ser necessário implantar um curso de alfabetização para eles poderem ter acesso ao computador? Existe uma disputa. Porque o deputado falou Sim. que na faixa de 15 a 64 anos só existe 15 milhões de 25 milhões de internautas brasileiros no computador. Não, que tem condições eu diria que são habilitados a entrar no mercado de trabalho. São 112 milhões no total. 112 milhões no total. Então você tem aí um universo de mais de 60 milhões, tem os analfabetos que não sabem ler nem escrever, que está na faixa de 10 milhões, esses não sabem ler nem escrever,
E tem aqueles que de alguma maneira leem e escrevem, mas muito mal, não entendem bem, e estão distantes. O computador, eu venho de uma experiência da cidade de São Paulo, onde nós vimos o seguinte: as pessoas têm vergonha de fazer um curso para aprender a superar suas carências educacionais. Só que elas não têm vergonha de aprender um curso de informática básica. Então, o que nós fizemos? Com a informática básica, a gente faz uma série de alfabetização. Então, nós temos várias pessoas que estão se alfabetizando. Mas os senhores dispõem de um corpo de professores para fazer isso? Me permita, isso aí é um ponto que eu acho que você tocou na ferida, né? Como diz, quando ferida. Porque não adianta colocar lá só a máquina, só as instalações, só a infraestrutura. Tem que ter quadros humanos para instruir. Como é que a gente pode chegar lá? O trabalho da comissão foi ao CNPq. O CNPq hoje tem um presidente, que é o Dr. Arnei, que está comprando a ideia de um grande programa de extensão tecnológica. Nós colocamos emenda no orçamento do CNPq, dá 150 milhões, para criar nesse país 5.000 bolsas de extensão. Então, hoje o que nós estamos precisando é fazer uma coisa que nós perdemos ao longo desses anos, a extensão. Que é a extensão, a transferência do conhecimento. Esse conhecimento, onde é que está? Está nas prateleiras das nossas universidades, dos institutos de tecnologia. E o Brasil tem uma experiência muito exitosa em matéria de extensão no campo, extensão agrícola. Agrícola, mas... levando conhecimentos para o agricultor. Mas essa extensão, que hoje eu diria que ela foi fragmentada quando acabaram com a Embratel. Então, a ideia é o Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CNPq, criar esse grande programa de extensão. O que é que nós acordamos com o Ministério e com o ITI? Na hora que aprovarmos um projeto desse, quer dizer, projeto do Núcleo de Informação Tecnológica, esse projeto terá a garantia de 5 bolsas de professores. 5.000 bolsas, né? No caso, seria 5.000 bolsas, não são 1.000, né? São 5 bolsas para cada centro. Quem são os bolsistas? São profissionais, né, na área da informação, na área do conhecimento, enfim, na área até da vocação da região. Mas eles serão deslocados para essa cidade do interior do Brasil? Para poder explicar como vai funcionar o das bolsas, nós vamos, o deputado Arilson Holanda tem essa ideia que é muito correta, de pegar as universidades que estão no entorno e trazer para o centro, a Casa Brasil mais próxima, e a Casa Brasil tem dentro dela um NIT, que é um Núcleo de Informação Tecnológica, e que tem também um auditório, como o deputado falou, um espaço multimídia, para a comunidade colocar a sua produção cultural local na rede. Uma biblioteca e um telecentro, onde você tem no mínimo 10 a 20 computadores conectados em banda larga, para poder as pessoas acessarem a internet. Cada núcleo tem 10 computadores? Cada Casa Brasil vai ter, não, de 10 a 20, depende do espaço. Porque nós não vamos construir prédio. Mas qual é o critério para a disseminação desses 1.000 núcleos? É o seguinte, o primeiro critério é IDH negativo, Índice de Desenvolvimento Humano negativo, ou seja, as áreas mais carentes. Segundo, com adensamento populacional importante, porque não dá também para colocar essas 1.000 primeiras em umas áreas que não tenha uma quantidade de pessoas. Então isso vai pegar prioritariamente o Nordeste. Vai pegar uma região populosa e pobre. Vai pegar o Nordeste certamente, mas não só o Nordeste. Nós vamos ter que colocar em todo o território nacional. Agora veja o que vai acontecer. Qual é a essência desse programa? Por que ele custa 260 milhões? Porque nós não vamos fazer um deslocamento de muitas pessoas para as áreas carentes. Nós vamos, em cada Casa Brasil, ter um conselho gestor eleito pela comunidade. Esse conselho gestor, ele vai inclusive escolher no mínimo 2 pessoas da comunidade para ser contratada pelo projeto. Essas pessoas vão receber cursos durante 2 meses, são cursos de tecnologia. Para serem monitores. E voltam lá e são contratadas por 1 ano. Entende? Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos combinando 2 coisas. As bolsas de extensão que o deputado Arilson coloca, a gente vai trazer gente capacitada, gente formada para ir para lá. De outros estados. E nós vamos ter lá dos locais pessoas da comunidade sendo capacitadas, contratadas pelo projeto para poder operar a Casa Brasil, para poder
ensinar o que elas aprenderam e reproduzir. Instrutores, né? Isso é a essência do projeto. Um projeto como esse, para ele dar certo, ele tem um nome, ele chama-se capacitação. Ele não é um programa de distribuição de computadores, porque computador, até nos Estados Unidos, o ex-presidente Bill Clinton distribuiu no início dos anos 90, nas áreas rurais dos Estados Unidos, milhares de computadores, todos viraram sucata. Por quê? Porque não adianta distribuir computador, tem que levar a possibilidade da comunidade absorver a tecnologia da informação e usar em seu favor. Claro, claro. Então eu vou dar um exemplo, governo eletrônico. Você reparou o que é um governo eletrônico? É um governo que está na internet, com serviços 24 horas, porque a internet não para. Agora veja, essa população que mais precisa de serviços é a população que não tem acesso à rede. Então, para você ter um programa de governo eletrônico consistente num país pobre como o nosso, precisa ter somado ao seu lado um grande programa educacional e de inclusão digital, de acesso à comunidade carente aos benefícios que a rede permite. Agora, um programa desse, imagina-se que seja muito dispendioso, né? Porque sabe quanto custa ter instrutores, né? Mas treinados, o custo desse projeto, eu tenho um custo grande dele, o maior custo dele é efetivamente a contratação de pessoas. Por quê? Porque a essência do programa... de equipamento também. Né? Não, é o terceiro custo. O segundo custo é capacitação, o terceiro é equipamento. Porque esse programa é um programa que, eu insisto nisso, é um programa de capacitação. Eu não consigo deixar um equipamento desse funcionando numa região, até da periferia de um grande centro urbano, se eu não tiver instrutores daquela comunidade capazes de abrir e fechar o equipamento, de mantê-lo funcionando, de ensinar os usuários, pela conservação, e de ensinar. Pela integridade do exato. É um programa que permite, por exemplo, dentro da Casa Brasil, tem uma unidade do Ministério da Cultura que chama Espaço Multimídia. Ali dentro, se tiver gente querendo fazer um programa de rádio comunitário, vai poder fazer com equipamentos modernos e com softwares livres, que não gastamos desperdiçando com licença, mas são softwares que estão sendo usados por Hollywood hoje. O filme, por exemplo, Senhor dos Anéis foi todo renderizado em cima de Linux. Nós vamos usar Linux, nós vamos usar editores de 3D. Linux. Sistema operacional, software livre. Então nós não vamos gastar um tostão com licença de software. Nós vamos usar softwares que são desenvolvidos internacionalmente, com a presença de brasileiros, que vai reforçar essa presença de brasileiros nesses softwares, que a gente domina completamente e pode customizá-los, adequá-los às nossas necessidades. O senhor imagina que em 10 anos, um programa desse, garantindo a sua execução, perfeito, ao longo de 10 anos, ainda que sob governos diferentes, né? Sim, claro, partidariamente, politicamente diferentes, o senhor acha que possa produzir que tipo de resultado em 10 anos? Olha, eu vou dizer o seguinte, o resultado é fazer o Brasil dar um salto ao futuro. Porque eu vi lá na periferia de São Paulo, o deputado Ariosto Holanda deve ter visto na experiência dele no Ceará. Experiências diferentes com o mesmo sentido e muitas vezes muito parecidas, né? Que é o seguinte, a gente leva a tecnologia da informação para a cidade de Tiradentes, periferia extrema da cidade de São Paulo. Sabe o que aconteceu? No primeiro telecentro que a gente montou, 15 dias depois a rede não ficava de pé. A rede era desconfigurada. E nós falamos, mas o que está acontecendo? Tinha um menino, um garotinho, que por conta própria, nunca tinha visto um computador na vida. Ele começou a fuçar, aprendeu como funciona o servidor de rede, entrou no servidor, desconfigurou nossa rede. Aí o conselho gestor da comunidade falou, vamos proibir o menino de vir aqui. Falei, não, vamos contratar o menino. Porque esse menino é um dos tantos gênios que estão perdidos pelo Brasil aí e que não tem possibilidade de acesso. Então eu queria dizer o seguinte... Basta ter uma oportunidade, ele mostra o talento. Olha, eu sou filiado no PT. O deputado Ariosto Holanda é de um outro partido, é um partido do PSDB. Nós trabalhamos juntos, quando eu não o conhecia há muito tempo, vim a conhecer para solicitar a comissão.
a aprovação desse projeto. Encontrei o projeto do deputado Ariosto Holanda, que foi imediatamente incorporado à Casa Brasil. Isso não é um projeto de partido, não é do PSDB, não é do PT, não é do PDT, não é do país. Porque daqui 10 anos, se a gente capacitar essa população, nós vamos conseguir dar um salto, porque o brasileiro... O senhor calcula que possa capacitar quantas pessoas em 10 anos? No mínimo, não, em 10 anos vai depender dos recursos. Olha, nós estamos... Se o deputado, na verdade, o relator setorial incorporar a emenda tal como veio da Comissão de Ciência e Tecnologia, se ele passar o senador Romero Jucá, e o senador Romero Jucá atendeu o pedido do governo, e nós conseguimos 260 milhões, eu tenho certeza que o impacto positivo nessas regiões e a inclusão de 3 milhões de brasileiros, só com essas primeiras 1.000 unidades de Casa Brasil, vão gerar no orçamento de 2006 uma pressão positiva para ter no mínimo mais 4.000 Casas Brasil. Aí cada em 10 anos pode-se chegar o quê? A umas 40, 50 mil? Podemos avançar um pouco nessa questão. No mínimo 10, 15 mil unidades. Com a experiência que a gente tem no Ceará, sobre esses centros hoje, por exemplo, no Ceará, passa qualquer ordem de 5 mil pessoas por ano. 5 mil por ano. Se a gente fizer uma estimativa de 5 mil em 1.100, você tem 5 milhões de pessoas. No Ceará, o senhor implantou quantos núcleos? Nós implantamos 40 núcleos. Depois, a experiência que a gente tem hoje, aqueles que se formaram no Centec, que é um núcleo maior, eu estou acompanhando os egressos, 85% deles estão no mercado de trabalho, estão trabalhando, porque adquiriram o conhecimento. E muitos até estão indo para outros estados. Tá, então, isso nós temos. Outra coisa, um ponto que também vai ajudar aquele interior. Garante, inclusive, a ascensão social para essas pessoas. A experiência que a gente tem também, Sérgio, lá no Ceará, daquilo que a gente chama trade point, que estão os pontos de comercialização. Você, de repente, começa a vender produtos pela internet. Lá no Aracati, que você conhece bem, aquelas rendeiras de renda, começou a vender para Miami através dos trade points. O Sebrae entra para ajudar também, o Sebrae tem uma cultura muito grande nessa área. Então, de repente, você tem nesse país todo quantos produtos que poderiam estar comercializando e você começa a trocar informações. O ponto de apoio que esses centros vão dar, sabe, porque nesse programa que o Lula lançou ontem, que é o do biodiesel, porque você passa a levar informações às pessoas mais distantes, como plantar aquela oleaginosa, pode ser a mamona, como o dendê, como extrair o óleo, informações que estão no dia a dia. Eu vi uma declaração daquele ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, dizendo que esse programa do biodiesel pode empregar 250 mil famílias no Brasil, no interior do Brasil. Eu acho que é uma estimativa modesta ainda. Pelos meus cálculos, eu acho que, como foi votada a lei, a gente pode chegar tranquilamente, se o foco for o social, nós vamos chegar tranquilamente a 500 mil a 600 mil, só com 2%, que ontem foi assinada a medida provisória, a lei, o projeto de lei, garantindo que 2% desse produto seria misturado no diesel. Então, isso se recria um mercado da ordem de 1 bilhão de litros. E se o foco for social, vier lá do interior, esses centros vão ter um papel importante, porque nós vamos ligar... Qual é o risco de não ser de interesse social o programa? Qual, do biodiesel? Eu acho que se for social, porque eu acho que a gente puder avançar na garantia, que é uma defesa que a gente vem fazendo, de que 40% desse óleo vem da agricultura familiar. Tá certo? Não há o risco de se transformar num novo PROAL. O PROAL promover uma grande concentração da grande propriedade. Então, que uma concentração de propriedade significa menos pessoas participando dos bens desse programa. Olha, pela fala do presidente, eu vi o presidente Lula colocar coisas muito fortes em cima da questão social, sabe? Tanto que na hora ele disse assim para a ministra que ela estava com uns números ainda modestos, que o alcance devia ser bem maior. Estava lá o presidente da Petrobras, que ele se dirigiu e dizendo que era importante que a Petrobras entrasse mesmo para valer,
e que ele destacou a parte social de uma maneira muito forte. Apenas não garantiu, por exemplo, o mercado, mas garantiu, por exemplo, isento de tributação toda a agricultura familiar. Mas já há notícias que vai ser criado um centro tecnológico em São Paulo, né? Deixa eu aproveitar aí. Para o biodiesel. Mas só para fechar. Isso não é um bom sinal. Só para fechar essa colocação. Pode ser e pode não ser. Né? Isso que você falou, pode ser ou pode não ser. Só para fechar essa colocação inicial que você colocou, quando você disse assim, olha, e você não acha que esse programa é um programa que vai envolver muitos recursos, é um programa custoso, né? Aí eu digo, Narciso, caro hoje é a nossa pobreza, né? Isso é exatamente. Dizer, hoje é a nossa miséria, é a nossa esmola. Inferniza as grandes cidades. É a nossa esmola. Né? O que é 260? Estimula as correntes migratórias e pessoas que não têm preparo para sobreviver nas grandes cidades. Os filhos se transformam em criminosos. Porque se você não investir no homem, não tem saída. E a melhor maneira de investir no homem é através da educação, da sua capacitação, de levar o conhecimento. Isso é que faz a diferença. Então é preciso que a gente tenha esse estadista, né, que pense no homem. Aquela questão lá, que eu sempre digo, a pobreza não tem partido, nem cor, nem credo. Ela está aí. E nós precisamos entrar com todo conhecimento. Aí a universidade tem que entrar, são os institutos de tecnologia. Tem que ser uma guerra contra esse analfabetismo que está... A marginalidade, né? Da marginalidade. Então, né? eu queria... Viu, Tarcísio, você falou uma coisa muito importante. Você falou, mas um programa desse não pode ser desvirtuado para servir só os monopólios? Até o Casa Brasil pode ser desvirtuado. Pode. Olha, veja bem, se eu tenho na hora de usar os softwares, os sistemas que eu vou colocar na Casa Brasil, eu vou ter que tomar uma opção. Eu vou usar um sistema que beneficia o monopólio ou vou usar um sistema que beneficia o conhecimento compartilhado, o maior número de desenvolvedores. Então o governo fez uma opção, por isso que ele vai usar software livre. Ele vai usar softwares que são de qualidade, são seguros, de código aberto, que os brasileiros participam do seu desenvolvimento e que ele não vai fortalecer monopólios alguns, ou nenhum monopólio. Então, qual é a nossa jogada? É não usar recurso público para fortalecer monopólios que nem do Brasil são. É fortalecer a inteligência coletiva local, capacitar e levar o nível de qualificação das pessoas para entrar no mercado de trabalho. E também. Então, garantir a ascensão social. Né? A ideia é essa. A gente fala assim, com a tecnologia da informação, ela pode servir a duas coisas muito importantes hoje. Ampliar a cidadania por meio da tecnologia da informação. A pessoa lá do interior do Nordeste ou de uma periferia de uma grande cidade não vai ter que se deslocar mais para pegar... Doutor Sérgio, nosso referimento está esgotado. Ótimo. Muito boa a participação do senhor, muito obrigado pela presença do deputado Ariel Stolano, doutor Sérgio Amadeu da Silveira, presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é um organismo vinculado à Casa Civil. Muito obrigado e muito obrigado pela audiência.